Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da Empíria Data. Eu sou Guilherme Brito e aqui no canal da Empíria Data a gente fala bastante sobre análise de dados com inteligência artificial. Eu estou nesse mercado aí de tecnologia já faz 20 anos, trabalhei dentro da Oracle, atendendo os maiores clientes da América Latina e estou aqui com o Bissoli para a gente poder fazer um bate-papo para mais um podcast. Tudo bem, Bissoli? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Bissoli, já estou na carreira de tecnologia há mais de 25 anos, já moro na Europa há mais de 10 anos e estamos junto com o Guilherme contribuindo para ajudar vocês da melhor forma possível. Show de bola. Muito bom, Bissoli. Vamos lá, meu irmão. Vamos falar um pouquinho sobre os 6 erros que fazem você desistir de ser um analista de dados. Acho que muitas pessoas muitas vezes querem começar na área de dados, querem começarem a conseguir uma vaga, uma primeira oportunidade como analista, e muitas vezes para, né, cara? E não sabe o porquê, às vezes são erros comuns que muitas pessoas cometem e que acho que é importante ter clareza, né, de como não cometer esses erros, né? Sim, exatamente. Às vezes a pessoa acha que é muito difícil, né, cara, começar uma carreira na área de dados, só que é muito pelo contrário, né? Você tem. O mais importante é você seguir uma sequência de aprendizado para não ficar patinando. Ainda mais com a inteligência artificial hoje, vai te ajudar mais ainda. Muito bom, Bissoli. Vamos lá, para a gente começar. Qual que é o primeiro erro de quem muitas vezes comete, que muitas vezes faz desistir de ser um analista de dados? Às vezes é começar pela ferramenta e não pelo problema, porque o que que acontece? Se você estuda um monte de ferramenta e você não sabe qual é o problema que você vai resolver, não vai adiantar nada, você vai ficar patinando. Então, primeiro, tenta entender o problema do cliente ou o problema de alguma coisa que está acontecendo no mundo. A partir daí, você estuda qual ferramenta vai atender aquele problema e vai resolver aquele problema. Porque não adianta nada, né, Guilherme? Você estuda um monte de ferramenta e você vai atuar onde? Vai aplicar onde, né? Cara, verdade, isso é muito comum. E a gente vê o quanto que esse perfil do profissional de tecnologia, aquele cara que é muito técnico, né? Ele só quer falar de código, de comando, de ferramenta, e muitas vezes não sabe nem o porquê que está utilizando aquela ferramenta. Ou começa até pela ordem das ferramentas erradas, né? O cara que quer fazer aquele gráfico super bonito e não sabe tratar esses dados Não sabe nem e levar. SQL, né, Guilherme? Exatamente, não sabe levar a informação correta, né? Então a gente vê o quanto que normalmente o profissional de tecnologia, né, ou quem gosta de tecnologia, muitas vezes fica muito animado com as ferramentas, mas atrás das ferramentas tem, de fato, toda uma estratégia, né, cara, para você entender como que você pode, de fato, resolver um problema, tá atuando dentro de um projeto, né? Exatamente. Eu sempre falo que empolgação sem disciplina e persistência e consistência vai te trazer frustração, cara. Não adianta você ficar empolgado, tentar aprender tudo ao mesmo tempo, que não vai funcionar, não. Cara, a gente tem visto cada vez mais, né, o quanto que agora, quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente demorava muito tempo agora se torna muito mais rápido. E se a gente não pensar no negócio e no problema, cara, realmente acaba que a gente fica usando tecnologia muitas vezes de uma forma sem sentido, né? De uma forma que muitas vezes uma IA faz melhor do que a gente esse trabalho hoje, né? Sim, exatamente, cara, porque tive até um exemplo no trabalho hoje. Eu peguei a inteligência artificial, tratei alguns dados e eu precisava de um dashboard rapidinho. Ela falou assim, cara, usa Streamlift, que você sobe rapidinho e tá lá subir local, um servidor, tratei os dados localmente. Então, assim, às vezes, vou fazer Power BI, fazer com Tableau, não sei o que, cara, subi Streamlift ali, 5 minutos resolveu o meu problema, entendeu? Mas assim, é aquele negócio, né, você tem que ter a visibilidade de qual ferramenta você vai utilizar, porque senão foi o que nós falamos, vai ficar patinando. Muito bom, muito bom. Segundo erro, Bissoli, achar que precisa saber tudo antes de começar. Cara, isso aqui eu vejo muito nos grupos que eu participo, dos caras falando, até nos grupos de mentoria também que a gente tem, as pessoas falando, cara, eu quero uma vaga júnior, mas estão pedindo coisa de pleno, de sênior, estão pedindo coisa demais. E às vezes aquele cara que está estudando há anos, fez uma faculdade, 4 anos, termina, faz uma segunda faculdade, continua estudando, estudando, estudando. E muitas vezes acha que precisa saber tudo para começar. E muitas vezes o cara que estudou muito menos está conseguindo uma vaga, né? Por quê? Aplicou o que aprendeu, aplicabilidade, cara. Você estuda aí 4 anos, não aplica nada, você vai ficar patinando.
Às vezes aquele cara lá, aquele cara que pegou uma IA, 6 meses, começou a fazer um monte de projeto, foi lá no Kaggle, baixou o dataset, começou a fazer um monte de portfólio, o cara tá se destacando. Total. E às vezes eu acho também que rola muito aquela autossabotagem, Bissoli. O cara que fala assim, quando eu dominar aquele tema XYZ super avançado, aí sim eu vou começar a fazer entrevistas, a se aplicar numa vaga, né? Então, às vezes, o cara fica se sabotando e nunca se sente pronto. E muitas vezes o cara está estudando errado, né? Porque muitas vezes, só com aquela teoria ali da faculdade, sem conversar com pessoas da área, ele vai ficar só naquele campo da imaginação, não vai entender como resolver um projeto real, como atuar dentro dos projetos, e muitas vezes acha que precisa saber de tudo antes de começar. Mas isso acontece bastante também, essa sabotagem, né? Sim, com certeza, cara. O cara fica aí patinando e não consegue ir para frente. Cara, não tem jeito. Se você não utilizar a parte prática, não focar e criar os seus projetos, criar o seu portfólio, você vai acabar ficando para trás. É aquilo que nós conversamos numa outra live, né, Guilherme? Você não está mais competindo com IA, cara. Você está competindo com gente que trabalha com inteligência artificial melhor e mais rápido que você. Ponto. Total. Tá acontecendo isso. Então, se você ficar aí 4 anos aí viajando, não faz uma aplicabilidade, até porque é o seguinte também, tem uma coisa, né, Guilherme? A pessoa fala, quando eu ficar expert em determinada coisa. Bicho, as coisas estão mudando a cada minuto. A gente tá com Oracle aí, já trabalha mais de 20 anos com Oracle. Sim. Cara, até hoje eu não sei Oracle, se você colocar nesse aspecto, porque, pô, é um monte de coisa nova, entendeu? Então, até você falar que vai ficar expert, você não vai sair do lugar. Cara, eu vou te falar, eu fui no evento da Oracle semana passada que teve em São Paulo, e um evento sobre dados, né, e sobre inteligência artificial. Cara, você vê a quantidade de produto novo que tem, até mesmo quando eu trabalhei dentro da Oracle, cara, não tem como você saber de tudo. Não Então, tem. algumas pessoas ficam aí com essa questão, né? Preciso saber de X, Y, Z para começar e nunca começa. Cara, fica tranquilo. A área de tecnologia, sempre aprendendo algo novo, mas aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. E o cara que está iniciando, buscando muitas vezes uma vaga júnior, uma vaga iniciante, ele precisa saber muito menos coisas do que um cara sênior também, né, pessoal? Exatamente. Cara, é aquilo que nós falamos no primeiro item. Foca no problema e uma ferramenta para resolver aquele problema. Ponto. É só isso. Ao Cara, invés de muito você bom. ficar patinando com várias ferramentas que você não sabe nem que problema vai resolver. Se você já começar daí, você já vai dar um grande passo no início da sua carreira. Muito bom. Terceiro erro, travar no primeiro código que não funciona. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, Bissoli. Cara, todo mundo erra. Se você desistir de primeira, não tem condições, né? A gente erra a todo momento. O mais importante é você aprender com os erros. Tá aí a inteligência artificial, inclusive, para te ajudar a errar menos e aprender mais rápido. Então, a persistência e a consistência ao longo dos anos é o que vai fazer o profissional diferenciado no mercado. A gente não para de estudar, né, Guilherme? Total. É fato, né? Eu tenho aí meus laboratórios, fico 24/7 estudando, aprendendo IA, aprendendo coisa, compartilhando coisa no YouTube, sempre se capacitando, né? E eu acredito que esse ponto é muito mais uma soft skill também, né, Bissoli? Porque o cara precisa ter resiliência. O profissional de tecnologia que deu um erro, ele desiste, cara, ele não tem perfil para tecnologia. Não tem, Então, um pode dos perfil desistir. que um dos aspectos comportamentais mais importantes é aquele cara que deu um erro, o cara é curioso para testar outras coisas, para tentar coisas diferentes, até conseguir fazer a coisa acontecer. E de fato, cara, o cara que trava no primeiro código que não funciona, cara, é um comportamento que você precisa mudar se você quer trabalhar com tecnologia. Porque código que não funciona vai acontecer todo dia praticamente, né, pessoal? Todo dia, todo minuto é alguma coisa dando problema. Você tem que botar na sua cabeça se você gosta de resolver problemas. E quanto mais o problema é difícil, mais você se empolga, beleza. Se você não gosta disso, cara, sinto te dizer, você vai procurar uma outra área para atuar. Não vai ser tecnologia. Inclusive, Totalmente. a gente tem um outro problema, né, Guilherme? Principalmente o DBA, que a gente só toma chicotada nas costas e não tem nem obrigado nada, cara. Entendeu? Uhum. Resolvi um problema grave, restaurei o banco, você não fez mais do que obrigação. Ponto. Então Total. você tem que estar preparado também, porque não tem nem tapinha nas costas, não, cara. A área Cara, de tecnologia é exatamente isso. assim. Exatamente isso. Então entenda, gente, que muitas vezes ter
um código que não funciona, ter um problema específico para resolver, algo totalmente normal e que a gente tem que gostar de resolver problema, cara. Quem está na área de tecnologia é aquele cara que resolve problema todos os dias. Esse é o cara que cresce, se desenvolve e que é muito reconhecido dentro desse mercado. Erro 4, Bissoli, comparar o seu início com o meio de carreira dos outros, né, cara? E isso é muito clássico, né? O cara quer comparar os seus bastidores com o palco dos outros e muitas vezes uma jornada que é diferente, né? Às vezes um cara que está há 20 anos, você quer estudar a mesma coisa que o cara está estudando, sendo que você está no primeiro ano ali de tecnologia. Então, também é um erro gigante, né? Cara, não adianta, cada um tem o seu tempo e sua evolução profissional, entendeu? Então, assim, às vezes uma pessoa tá aprendendo DataGuard, Oracle Hack, e você está iniciando, você quer aprender isso também. Cara, você não tem como. Você não sabe nem SQL ainda, entendeu? Você tem que ter um passo a passo para você seguir. Senão, Total. é mais um motivo para você se frustrar rapidamente e aí você larga de vez. E qual que é o Entendeu? foco que você deveria ter? Cara, 1% melhor a cada dia. Se você tiver essa mentalidade de todo dia uma evolução, todo dia estou aprendendo algo novo, cara, isso vai ser incrível. E utilize as pessoas para você se inspirar, claro. Pô, um cara que tem uma grande carreira, um dia você vai chegar lá, mas entenda, o que ele fez quando ele estava no primeiro ano ali, da primeira vaga, como um cara muito mais iniciante para conseguir chegar. Como foi a jornada desses caras, né? Então, acho que comparar realmente o seu bastidor com o palco dos outros, principalmente com essa questão do tempo, né? De fato, não acho uma coisa legal, tem que tomar muito cuidado com isso. E vou falar, hoje com a IA, muitas vezes você vai conseguir evoluir até mais rápido do que esse cara, né, Bissoli? Porque antes a gente estudava de um método muito raiz. Se a gente tivesse as ferramentas de aprendizado de hoje, e as metodologias de hoje seria muito mais fácil, né? Sim, exatamente. E uma outra coisa também que você não pode comparar, cara, a velocidade de aprendizado de um sênior de 20 anos vai ser diferente. Eu, Guilherme, por exemplo, se eu precisar de aprender Postgre ou qualquer outro banco de dados, eu já tenho uma IA pronta que faz comparação de arquitetura, processo background, backup, o que que é o data pump de um lugar, o que que é o RMAN de outro lugar, como é que funciona os processos backgrounds. Então, assim, a gente já tem todo uma estrutura por trás que eu bato o olho e falo, ah, tá, esse banco de dados funciona dessa forma, top. Então, assim, não tem como comparar esse tipo de coisa também, entendeu? A capacidade de aprendizado é diferente. Você tem que entender e respeitar o tempo. Não tem jeito. Muito bom. Erro 5: estudar sem nunca mostrar nada. Cara, eu sempre falo isso nos eventos que a gente faz. Cara, não adianta você ser o melhor profissional de tecnologia do seu quarto e o mundo não te conhece, e o mercado não te conhece, e as pessoas que trabalham com você muitas vezes não sabem que você está estudando no final de semana. Então mostre, né, cara? E também isso é um erro gigante, né, Bissoli? Sim, com certeza. É aquele negócio. Você está 4 anos falando, pô, não consigo evoluir e não consigo arranjar um projeto. Aí você vê lá o Severino com 3 meses, o cara fez um monte de post no LinkedIn, fez portfólio GitHub, mostrou um monte de projeto, já fez cliente, vendeu e você está patinando. Tá explicado. O cara botou a cara a tapa, entendeu? Ele Total. vai errar, ele vai acertar, mas está indo para frente e está mostrando, né? Tá aparecendo. Se você é Cara, invisível, você morreu no mercado. monte seus projetos, simule o mundo real, mostra problemas que você sabe resolver, mostre projetos que você conseguiria estar entregando e que você já simulou. E quanto mais você treina e tem um ambiente controlado para testar essas ferramentas, mais você vai estar preparado para o mercado. Eu fiz muito isso durante muitos anos e faço até hoje dentro da minha carreira. Antes de chegar num cliente, às vezes eu testo antes, às vezes eu monto o lab. Se eu estou afim de participar de um projeto de uma tecnologia específica, eu estudo antes, eu simulo antes, eu testo antes e começo a publicar, porque automaticamente a gente começa a atrair esses projetos e você começa a ter oportunidades. Então, se você não mostrar, realmente você não vai ter essas oportunidades. Sexto erro: desistir bem na curva de maior aprendizado. Às vezes o cara, a primeira marcha ela é a mais difícil, né, Vissoli? É a mais forte, né? Para um carro que está parado ele sair. Então você tem um esforço gigante e na hora ali, cara, que muitas vezes era só ele continuar, o cara vai lá e desiste, né? Isso acontece muito também, né?
Isso acontece muito. O cara tá lá e ainda não tá tendo aquele resultado esperado. Isso é o mais perigoso. O cara já teve uma curva de aprendizado boa, tá lá no top, é só um pouquinho mais. O cara fala, cara, eu vou desistir porque eu não consigo ter Paciência, resultado né? ainda. Paciência e persistência, cara. Né? É igual o canal no YouTube. Você vai aí de um dia pro outro, você não vai ter um canal com 1 milhão de inscritos. Aos poucos você vai evoluindo, né, cara? Tem que ter Total. consistência. E falo mais, às vezes até volta um pouquinho naquele ponto anterior, né, de comparar com os bastidores, com o palco de outras pessoas, o nosso bastidor, né? Às vezes as pessoas, muitas vezes demoraram muito mais tempo do que a gente não tem a paciência de passar pelo processo. Ah, porque eu vi um cara que conseguiu em 3 meses, eu também quero. Às vezes com você não vai ser dessa forma. Às vezes você tem que ter uma paciência maior de ter que fazer até 30 entrevistas, 50 entrevistas e tá tudo bem, né, Bissoli? Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. E uma outra coisa também, cada ser humano tem o seu tempo, né, cara? Existem pessoas que têm um pouco mais de facilidade para determinadas coisas, outras para outras coisas. Então, assim, realmente não tem como comparar. Às vezes a pessoa é muito boa em estatística ou alguma coisa de número e consegue evoluir determinada tecnologia mais rápido do que você. E tá tudo bem. Não tem problema, às vezes você é melhor em visualização de dados, em dashboard e consegue fazer melhor. Você precisa saber a sua aptidão, né, cara, o que que você consegue, eh, evoluir mais rápido. Tem uma parada muito bacana, um método japonês chamado Ikigai, depois você pesquisa na internet. São quatro pontos e você precisa achar esse meio termo, tá. Isso é muito interessante, porque às vezes você estuda muita coisa, só que não tem demanda no mercado. Então, assim, como é que você vai ganhar dinheiro, né? Isso é uma coisa bem bacana, depois vocês pesquisem aí. Muito bom. Bissoli, resumindo, primeiro, começar pela ferramenta, não pelo problema. Segundo, achar que precisa saber tudo antes de começar. Terceiro, travar no primeiro código que não funciona. Quarto, comparar o seu início com o meio de carreira de outros. Quinto, estudar sem nunca mostrar nada. E sexto, desistir bem na curva de mau aprendizado. Teria alguma dica bônus aí que você teria para a gente poder fechar esse bate-papo? Eu acho que é isso, né, Guilherme? Você tem mais alguma coisa aí na minha cabeça agora? Eu não tô lembrando mais de nada, não. Cara, eu acho que é a parte da IA, né, cara? Querendo ou não, se a gente utilizar a IA, cara, para poder colocar em todas essas etapas, hoje é um acelerador gigante, né? Que eu acho que pode ser um bônus muito legal de utilizar a IA dentro dos seus projetos, né? Eu acho que pode ser um grande acelerador, né? É, com certeza, bem lembrado. Se você conseguir botar a inteligência artificial e estudar da forma certa, vai ser um grande avanço. Principalmente na parte de aprendizado no início, né, cara? Se você está no início, tem aí o Notebook LM do Google, que você pode pesquisar várias fontes, pedir para IA fazer um podcast entre IAs, é muito bacana, geração de vídeo, geração de mind map, apresentação falada. Então, cara, a forma de estudo é bem vasta. Show de bola. Pessoal, então é isso. Se você gostou aqui desse vídeo, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações e fiquem ligados, porque aqui no canal da Empíria Data, todo mês aí, todas as semanas está trazendo informações para você que quer atuar como analista de dados utilizando inteligência artificial e com certeza esses erros podem estar fazendo você desistir e travar de conseguir sua oportunidade de projetos como analista de dados utilizando inteligência artificial. Encaminhe aí para aquele amigo que quer trabalhar também na área de dados, com certeza esse vídeo pode ajudar bastante. E fechamos por hoje então, Bissoli? Fechamos, Guilherme. Tudo Então é isso, cara. Um certo. prazer sempre estar aqui contigo. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Até a Valeu, próxima. tchau, tchau.